Existem certas dores emocionais que, por mais que tentemos explicar, são difíceis de compreender para quem não passou por elas. Uma dessas dores é a de um homem que descobre que o filho que ama e criou não é biologicamente seu. A traição é dupla. Além de ser traído por sua parceira, ele se vê na dolorosa situação de criar uma criança que não é fruto de seu relacionamento, e muitas vezes, sem saber quem é o verdadeiro pai. Essa experiência é retratada profundamente por autores como Esther Perel em The State of Affairs, 2017, que discute as complexidades emocionais e psicológicas da traição. Ela aponta que, além da infidelidade em si, existe o peso emocional do engano prolongado. No caso de um filho que não é biológico, isso se torna ainda mais complicado, pois o homem cria uma conexão afetiva com uma criança com base em mentiras. Piorando ainda mais essa situação, muitas vezes, a mulher nem sabe quem é o pai biológico. Aqui, surgem duas possíveis explicações: ou ela está tentando proteger alguém, ou o número de parceiros foi tão grande que ela simplesmente não sabe quem é o pai. Isso nos leva a refletir sobre a responsabilidade emocional que deveria existir nos relacionamentos, conforme discutido por Brené Brown em Daring Greatly, 2012, onde o autor fala sobre vulnerabilidade e a importância da confiança. Nos Estados Unidos, ao que parece, mas se eu estiver errado, me corrija, o pai afetivo não é automaticamente responsabilizado pelos custos da criança, a menos que escolha fazer isso. Entretanto, no Brasil, o cenário pode ser bem diferente. Aqui, existe uma proteção recente, entre 2022 e 2023, que determina que o pai sócio-afetivo, ou seja, aquele que desenvolve uma relação de afeto com a criança, pode ser obrigado a pagar a pensão, mesmo que não seja o pai biológico. Para quem acha essa decisão injusta, é importante lembrar o argumento do juiz: a criança não tem culpa das ações dos pais. Autores como Yuval Noah Harari, em Sapiens, 2011, apontam que as leis e sistemas de justiça muitas vezes evoluem para tentar garantir o bem-estar dos membros mais vulneráveis da sociedade, e nesse caso, o foco é proteger a criança. No entanto, o sentimento de traição e de responsabilidade indevida por algo que não tem relação com o homem também precisa ser levado em consideração. Mas aqui entramos em um ponto crucial: como podemos, enquanto sociedade, exigir que um homem traído, que teve seu casamento ou relacionamento destruído, ainda assumir as consequências de um filho que não é seu? A responsabilidade deveria recair sobre quem sofreu essa situação, ou seja, o verdadeiro pai biológico. Se a mãe não sabe quem é, isso denota uma grave irresponsabilidade de sua parte, e é difícil não pensar que isso pode afetar diretamente sua direção. Autores como Jordan Peterson, em 12 Regras para a Vida, 2018, sugerem que, em situações de crise, precisamos ser responsáveis por nossos próprios sentimentos e ações. No entanto, é possível que muitos homens se sintam pressionados por uma sociedade que não considera específico o impacto emocional que essas situações neles causam. Para Peterson, a importância da verdade e da honestidade nas relações é crucial para evitar essas armadilhas emocionais. Infelizmente, vivemos em um sistema onde as leis muitas vezes parecem feitas para beneficiar um lado em detrimento do outro. E, como bem pontuado Michel Foucault em O Vigiar e Punir, 1975, as estruturas de poder, serem elas políticas ou sociais, moldam a forma como as leis são aplicadas. É difícil não se sentir impotente diante de uma decisão judicial que obriga alguém a arcar com algo que não foi de sua escolha. Por isso, é importante que os homens se protejam. Assim como relatado por muitos autores que tratam de temas de confiança em relacionamentos, como o Amor Líquido, 2003, de Zygmunt Bauman, a desconfiança se tornou uma ferramenta de proteção no mundo moderno. Um conselho que se deve considerar é a exigência de um exame de DNA logo após o nascimento da criança. Se uma mulher se recusa ou demonstra insatisfação, isso pode indicar que algo não está certo. Da mesma forma, ao entrar em um relacionamento, medidas legais como separação total de bens, contratos de proteção em casos de traição e a exigência de exames de paternidade devem ser abordadas desde o início. Embora isso possa parecer falta de confiança, é, na verdade, uma forma de se resguardar. A realidade é que a confiança muitas vezes leva a situações desastrosas, como explorado em Os Homens São de Marte, As Mulheres São de Vênus, 1992, de John Gray, onde a falta de comunicação e expectativas desalinhadas destroem muitos relacionamentos.
Uma última reflexão é sobre o sistema de pensão alimentícia no Brasil. Embora a traição seja um fator que pode eximir o envolvimento traído de pagar pensão ao parceiro, as regras para a pensão dos filhos ainda são mais complexas. O problema surge quando, mesmo após uma traição, o homem é obrigado a pagar a pensão para uma criança que não é sua, apenas porque desenvolver um vínculo emocional com ela. Isso nos faz pensar sobre os limites da responsabilidade afetiva e legal em casos de infidelidade. No próximo vídeo, falarei mais sobre os riscos de se envolver com mães solteiras e as implicações legais e emocionais disso. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu comentário e suas flores. Se eu esqueci de algum ponto importante ou falei algo que não corresponde à realidade, avise. O objetivo aqui é gerar uma discussão aberta e produtiva sobre esse assunto, que afeta tanto os homens quanto as mulheres.